Boa noite, meu nome é Bernardo. Juntamente com o João Pedro Mansur, a gente vai estar apresentando a usinagem por jato d'água abrasivo na disciplina Seminário de Processos Não Convencionais de Usinagem. Trazendo aqui agora um sumário para guiar a nossa apresentação, a gente vai trazer uma introdução breve, um histórico, os objetivos da nossa apresentação, a usinagem por jato d'água versus a usinagem por jato d'água abrasivo, os parâmetros de corte, as aplicações industriais, uma breve conclusão e as nossas referências. Trazendo como introdução, os processos de usinagem não convencionais vão ser métodos de remoção de material que não vão utilizar as ferramentas cortantes tradicionais, que a gente está acostumado a ver em torneamento, um fresamento, e elas utilizam formas de energia diferentes da mecânica, em alguns de seus exemplos, né, como elétrica, térmica, química ou até ultrassônica, para poder remover esse material. Aqui eu trouxe algumas formas de usinagens convencionais, que a gente tem as amplamente conhecidas, né, o torneamento, o fresamento, uma furação, retificação, brochamento, e uns exemplos também das formas de usinagem não convencionais, que vão ser o jato d'água abrasivo, fluxo abrasivo, eletroquímica, eletroerosão, laser, plasma, ultrassom e química. Como a gente tem nossos colegas também apresentando durante a disciplina, eles vão falar um pouco mais dessas outras formas, e a nossa apresentação vai trazer mais sobre a usinagem por jato d'água abrasivo. A usinagem por jato d'água Brasil, ela responde diretamente à evolução dos materiais modernos. Como a gente vai ter um aumento da utilização de compósitos, de superligas, de cerâmicas, de técnicas de materiais mais frágeis e duros, a gente vai precisar de um método que é capaz de cortar praticamente qualquer material sem gerar uma zona termicamente afetada. As zonas termicamente afetadas são perigosas, né, porque elas vão alterar as características do material em si, do material base. Então, depois de um aquecimento por uma forma de usinagem convencional, por ter essas características alteradas, o material pode ter uma resposta diferente a uma deformação, ele pode se tornar frágil, né, como foi dito ali acima, e essa ausência da zona termicamente afetada é um grande benefício da usinagem por jato d'água abrasivo. E por que que esses processos são necessários, né? Esses materiais avançados, como eu disse, eles estão cada vez com uma dureza maior, uma tenacidade maior e baixa condutividade térmica e também apresentam estruturas multicamadas. Isso também vai limitar o uso de processos convencionais, como torneamento ou fresamento. E muitos desses processos que são térmicos, até de usinagens não convencionais, né, como laser, plasma ou oxicorte, eles são geradores de deformações, de tensões residuais e também de oxidação. Isso vai prejudicar a integridade mecânica. E alguns exemplos também desses processos de usinagens não convencionais mais direcionados um pouco são a usinagem por descarga elétrica, a usinagem por plasma, usinagem a laser, química, entre outros. E umas vantagens gerais dessas formas de usinagens não convencionais é que elas, por serem métodos novos, elas vão garantir uma precisão melhor e um acabamento superficial melhor do que as convencionais, e também vai permitir trabalhar em materiais difíceis de usinar de forma convencional. E algumas desvantagens gerais vão ser o maior custo e complexidade do equipamento, a gente vai ter um custo maior de implantação desse equipamento, e as taxas de remoção de material geralmente são menores. Uma introdução agora das vantagens cruciais que a gente tem da usinagem por jato de água abrasivo, é a ausência total do aquecimento, que, como eu falei, não vai trazer essa zona termicamente afetada. Isso vai preservar as propriedades mecânicas e microestruturais do material base, do material que está sendo cortado. Isso, como eu disse, vai ser muito importante, porque você não vai ter uma alteração das características que você espera do material a princípio, do material base antes do corte ou antes da usinagem. E ele também vai ser capaz de cortar geometrias complexas, furos bem estreitos e peças empilhadas também, o que pode até acelerar o processo de corte. Ele vai ter um kerf estreito de 0,8 a 1,2 milímetros, e isso vai gerar uma maior economia de material, e o processo também é altamente automático, fácil de integrar em células robotizadas. Isso vai trazer um grande benefício, né, porque a gente vai conseguir aliar esse processo a uma usinagem por CNC, então a gente vai conseguir colocar uma máquina para controlar o processo, então alguém vai só setar a máquina e você não vai precisar de um operador tomando conta do processo, né, como em um torno convencional. Os setores agora que estão demandando bastante da usinagem por jato d'água Brasil são setores aeroespacial, com corte de titânio, fibra de carbono, sem delaminação, automotivo, com as peças de alumínio, painéis internos e prototipagem rápida,
a construção pesada, com corte de concreto, o setor de energia, né, com turbinas, ligas inoxidáveis, cerâmicas e isoladores, e as indústrias de rochas, com cortes artísticos e de precisão em mármores e granitos. E trazendo um breve histórico também da usinagem, né, a gente tem, em 1956, o engenheiro Norman Franz, que ele fez o primeiro corte com jato de água pura. Em 1970, os experimentos com abrasivos, os abrasivos, né, foram adicionados nos jatos de água puro, e isso permitiu um aumento do poder de corte. Então, primeiramente, que era cortado era papel, borracha, materiais mais maleáveis, né, mais moles, e com esses abrasivos a gente conseguiu aumentar um pouco desse poder de corte. E perto da década de 80, né, Mohamed Hashish, ele inventou o jato d'água abrasivo moderno, o que foi o precursor do que a gente tem hoje implantado na indústria, né? Em 1982, teve as publicações científicas e de patentes e a consolidação desse processo. Em 1990, foi integrado o uso de CNC e o uso industrial, com corte preciso e automatizado. E nos anos 2000 até atualmente, a implantação de softwares de sustentabilidade e de precisão, de uma precisão maior ainda, no jato d'água abrasivo, que agora está sendo amplamente utilizado na indústria. Os objetivos da nossa apresentação vão ser comparar a usinagem por jato d'água e a usinagem por jato d'água abrasivo, apresentar o funcionamento de uma máquina de corte por jato d'água abrasivo, apresentar os parâmetros importantes na usinagem por jato d'água abrasivo e a capabilidade e limitações do processo frente a outros métodos não convencionais. Agora, uma comparação direta que a gente tem entre a usinagem por jato d'água, que é o WJM, Water Jet Machining, e a usinagem por jato d'água abrasivo, que é o Abrasive Water Jet Machining, que é uma comparação da capacidade de corte. No jato d'água pura, vão ser materiais macios, como eu disse, borracha, tecidos e plásticos, e usinagem por jato abrasivo vão ser metais, cerâmicas e vidros compósitos. A pressão típica, ela aumenta para a usinagem de jato d'água abrasivo, né? Subindo aí de 3.000 a 4.000, vai passar para 4.000 até 6.000 bar de pressão, uma precisão muito alta, porque você vai precisar de menos pressão, já que você tem os abrasivos, uma rugosidade média na usinagem por jato d'água e uma baixa no jato d'água abrasivo, um consumo baixo no usinagem por jato d'água, e no jato d'água abrasivo a gente vai ter um consumo mais alto, por conta dos abrasivos que têm que ser adicionados. O custo operacional do jato d'água é baixo e do outro é médio para alto. O desgaste do bico no jato d'água puro é mais baixo, e como a gente tem os abrasivos sendo adicionados no jato, a gente vai ter um desgaste maior do bico, justamente por conta do impacto desse abrasivo com o próprio bico. E a zona termicamente afetada é inexistente nos dois processos. Agora, um princípio de funcionamento da usinagem por jato d'água abrasivo, a gente vai ter uma bomba que vai estar suprindo a água. Essa bomba vai passar por um elemento que aumenta a pressão, que vai, como fala, né, uma bomba de alta pressão, o HP. Ela vai converter a energia elétrica em pressão hidráulica, maior ainda, de 3.000 até 6.000 bar. Essa pressão vai passar por uma linha de alta pressão que vai transportar a água da cabeça de corte até a cabeça de corte sem perdas significativas, né, dentro da linha. A gente vai ter o orifício, o primeiro orifício, que vai ser de onde passa a água até uma segunda câmara, onde vai ser misturado o abrasivo, né? E esse primeiro orifício, ele é feito de diamante ou de safira, com diâmetro de 0,1 a 0,4 milímetros. E a água vai ser acelerada até aproximadamente 1.000 metros por segundo. E logo depois, a gente vai ter a câmara de mixagem, que o jato de água vai criar um vácuo e vai criar um efeito Venturi que vai puxar o abrasivo, que vai estar em um outro recipiente para dentro dessa câmara, onde vai haver a mistura. A gente tem o tubo de mistura, que o abrasivo e a água vão se misturar e são acelerados para formar o jato cortante. O jato de água vai impactar a peça, né? Que é no ponto 6 que a gente pode ver que é onde o jato realmente vai estar em contato com a peça. E o tanque de coleta é um separador que vai receber a água e o abrasivo após o corte. E o princípio de funcionamento, a gente vai ter 4 etapas principais, que vão ser o impacto das partículas, como a primeira parte, a deformação e início da fratura, em seguida a remoção do material e depois o aprofundamento e alisamento do corte. E, como um resumo, né, o material é removido pela erosão mecânica, que é causada pelo impacto das partículas abrasivas, e essas partículas vão agir como microferramentas de corte. Como a gente tem uma ferramenta de corte no torno, a gente vai ter essas minúsculas partículas agindo como essa mesma ferramenta de corte, e vai estar arrancando os microfragmentos, os microcavacos, né, de material da peça base que está querendo ser cortada. Como a primeira parte,
o impacto das partículas, o jato d'água vai acelerar as partículas abrasivas e direcionar contra a superfície da peça. Assim, cada partícula vai colidir com a peça com energia cinética proporcional à sua máxima velocidade. E o impacto vai gerar tensões locais muito elevadas na microrregião de contato. Depois a gente vai passar, depois desse primeiro contato, né, a gente vai passar para a deformação e início da fratura, que quando a tensão vai ultrapassar a resistência do material, vai começar a ocorrer uma deformação plástica, e logo depois disso, uma fratura frágil, e isso vai promover trincas superficiais e microfraturas. Na terceira fase, que vai começar a remoção de material, esses impactos repetidos vão provocar a propagação das trincas e o destacamento das pequenas partículas da superfície, que vão ser os microcavacos. E o jato de água, além de acelerar o abrasivo, também vai lavar e remover os fragmentos prendidos e vai acabar limpando a área de corte. Depois a gente vai ter um aprofundamento e alisamento do corte. E essa ação combinada e contínua das partículas por segundo vai fazer o corte progredir em profundidade, e o ângulo de incidência e a densidade de energia do jato vão determinar a forma e a rugosidade da superfície resultante, como a gente vai apresentar em seguida com os parâmetros de corte. E as regiões superiores de entrada do jato vão sofrer com cortes mais uniformes, e as inferiores, devido à dissipação de energia, vão ter mais ondulações e um corte um pouco menos uniforme. Agora, passando para os parâmetros de corte, o primeiro e mais importante vai ser a pressão da água, que vai definir a velocidade do jato e a energia de impacto do material, com valores típicos da usinagem por jato d'água comum, de 2.000 a 4.000, e como eu disse, na usinagem por jato d'água Brasil, esses valores podem passar de 4.000 até 6.000. E uma maior pressão vai resultar em um corte mais rápido e mais profundo, porém vai desgastar mais os componentes da máquina. A vazão de água também vai influenciar bastante, porque influencia diretamente a força do jato e o consumo energético. O tipo e a granulometria do abrasivo também vai influenciar, já que o material abrasivo, que geralmente é utilizado a granado e a alumínio, e o tamanho das partículas desses materiais vão afetar o acabamento e a taxa de remoção. Como a gente sabe, partículas mais grossas vão ter um corte mais rápido, porém ele vai ter um acabamento pior, e as partículas mais finas vão ter um melhor acabamento, porém o corte vai ser mais lento. Agora a gente tem a vazão do abrasivo, que vai ser a quantidade de abrasivo que vai ser misturado na água, e com isso a gente vai ter que uma vazão alta vai gerar uma maior remoção, mas também vai gastar mais com a quantidade de abrasivo e vai ter um desgaste maior do bico. E a distância do bico à peça também é um grande influenciador da qualidade de corte, porque a distância vai ser a distância entre o orifício de saída e a superfície cortada. Distâncias pequenas vão gerar cortes mais precisos e distâncias maiores vão gerar uma perda de energia e menor qualidade, já que essa distância maior, a água vai ter uma perda de energia antes de chegar na peça. A velocidade de avanço também é de grande importância, porque a velocidade vai ser a velocidade com que o bico se desloca sobre a peça. Com um avanço rápido, o corte vai ser mais rápido, porém a gente vai ter menos profundidade nesse corte. Vai ser mais irregular devido também à sua velocidade de avanço. E com avanço mais baixo, o corte vai ser mais profundo e vai ter um acabamento melhor. A gente vai ter mais tempo dessas partículas atuando sobre a peça. Continuando sobre os parâmetros de corte, para que o processo tenha qualidade, alguns parâmetros são fundamentais. O primeiro é o ângulo de ataque do jato, normalmente perpendicular à superfície, mas que pode ser ajustado para geometrias específicas. O segundo é o diâmetro do bico, que define a largura do corte. Bicos menores resultam em cortes mais finos, maiores aumentam a taxa de remoção. Também é importante o tempo de exposição, que influencia a profundidade do corte. E, claro, o tipo de material. Materiais mais duros exigem velocidades menores e pressões maiores. A combinação correta desses fatores define a produtividade e a precisão do processo. Sobre as aplicações industriais, com os parâmetros bem ajustados, o jato d'água Brasil se torna extremamente versátil. Ele teve grande expansão nos anos 90, com o avanço de sistemas como o CNC, e se consolidou em setores como aeronáutica, automotivo, construção civil e alimentício. A grande vantagem é ser capaz de cortar desde materiais macios até materiais extremamente duros, mantendo a integridade dimensional e estrutural. Na imagem, nós vemos um exemplo de uma máquina de jato d'água abrasivo. O sistema é composto por uma bomba de alta pressão, bico misturador, reservatório de abrasivo e mesa de corte com CNC.
A automação do processo permite produzir contornos complexos, com excelente repetibilidade, o que torna o processo adequado tanto para a prototipagem quanto para a produção. Exemplificando o uso desse método, nós temos o corte de plástico. Usando o jato d'água abrasivo, ele evita o derretimento que acontece em processos térmicos. O resultado são cortes limpos e precisos, muito utilizados na fabricação de peças de automóveis e painéis. Na indústria alimentícia, o jato d'água é muito vantajoso porque o corte é sem contato físico e sem calor. Isso mantém a higiene, preserva as características do alimento e permite cortar produtos sensíveis, como queijo, doces e carnes congeladas. No setor automotivo, o jato d'água abrasivo é empregado no corte de carpetes, espumas e materiais compósitos. A precisão e repetibilidade do processo garantem geometrias complexas e reduzem custos, já que não há desgaste de ferramentas. Com abrasivo, o jato d'água é capaz de cortar vidro sem causar trincas, cerâmica técnica com alta qualidade e até concreto, sendo usado inclusive para demolições controladas. Poucos processos têm essa flexibilidade. Em compósitos como fibra de carbono e fibra de vidro, o jato d'água abrasivo elimina problemas como delaminação, comuns em ferramentas convencionais. Isso é especialmente importante em indústrias que exigem integridade estrutural, como a aeronáutica e a de equipamentos esportivos. O processo possui resultados impressionantes. Pode cortar até 76 milímetros de aço ferramenta e 356 milímetros de concreto. A rugosidade costuma ficar entre 3,8 e 6,4 micrômetros, com tolerâncias próximas a mais ou menos 0,13 milímetro. O abrasivo de granada oferece cerca de 30% mais desempenho do que materiais alternativos. Nessa tabela, fazemos a comparação entre três métodos: o jato d'água puro, usado para materiais macios, o jato de ar com abrasivo, aplicado em materiais frágeis como vidro, e o jato d'água com abrasivo, que combina a água e o abrasivo e consegue cortar metais, cerâmicos e compósitos. Entre os três, ele é o mais versátil e completo. O jato d'água por abrasivo possui diversas vantagens: corte estreito, ausência de calor, elevada precisão, compatibilidade com CNC, ausência de rebarbas e possibilidade de cortar materiais empilhados. Mas também apresenta limitações. O abrasivo apresenta maior parte do custo operacional. O sistema exige filtragem de água e descarte correto, e o tubo focalizador sofre desgaste natural. Além disso, em materiais muito espessos, o corte pode ser relativamente lento. Com isso, a usinagem por jato d'água abrasivo é uma tecnologia extremamente importante na indústria atual. Ela combina precisão, versatilidade, ausência de efeitos térmicos e capacidade de cortar praticamente qualquer material. Por isso, ganha cada vez mais espaço em setores avançados como aeroespacial, automotivo e de compósitos, mesmo com custos operacionais mais altos. Seu desempenho e qualidade justificam amplamente sua adoção. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.